Chegamos ao episódio mais longo da série e também o com mais coisas para comentar, então provavelmente esse vai ser o vídeo mais longo até então. Seguimos aquela evolução natural da série dentro da série, né, dessa sitcom criada pela Wanda. Aqui estamos nos anos 80 e começamos o episódio com ela e o Visão tentando cuidar aqui dos bebês até o momento em que chega a Agnes, ou melhor, a Agatha Harkness. Eu já comentei um pouco sobre isso aqui. A gente sabe que a Agnes, ela não é exatamente a Agnes, que ela sabe muito mais coisa do que ela realmente demonstra, e isso fica mais claro ainda nesse episódio, quando ela vê, por exemplo, a Wanda usando os poderes, ou ela vê os filhos da Wanda crescendo em questão de segundos, e ela não demonstra nada de estranho quanto a isso. Parece que ela tá super normal, parece que ela sabe o tempo inteiro o que tá acontecendo. E trazendo um pouco das HQs, eu acho que eu já tinha até comentado em outros vídeos como a Agatha Harkness, né, que aqui é a Agnes, ela cuida dos filhos da Wanda por um tempo, então ela serve assim como se fosse uma babá dos filhos da Wanda, para depois, ao lado da Wanda, mostrar todos os poderes dela, essa questão da feitiçaria, como elas vão trabalhar juntas. Só que nesse comecinho já tem uma coisa interessante. Primeiro que a piada, eu gostei da piada do Visão falando que tentou ler um livro de Darwin para ele, para um dos filhos, né, para um dos gêmeos, e ele não gostou muito, porque será, né? E também a questão de que parece que a Wanda não controla os filhos dela, e isso a gente vai ver meio que mais claro lá no final do episódio, quando ela diz realmente que ela não tem controle sobre tudo isso, ela não sabe como começou tudo isso, como começou essa realidade. E aí a gente chega mais uma vez à teoria que eu já venho falando há muito tempo, e todo mundo na verdade tem falado sobre ela na internet, que é quem está por trás de tudo isso, que é a grande questão da série. A gente sabe que não é a Wanda, e aqui ela verbaliza isso finalmente, e a gente especula muito que seja o Mephisto, até pela relação com as HQs. Essa série ela tá seguindo bastante coisa das HQs, então não é impossível, eu diria até que provável, que o Mephisto venha aparecer nessa série. Agora, quem é o Mephisto na série? Será que é o marido da Agnes, que não aparece até então? Essa é a teoria mais forte, e eu acho que pode se concretizar por causa de alguns detalhezinhos de algumas falas da Agnes nos episódios passados. Depois disso a gente vai ver a Mônica ali fora, meio que não entendendo direito, até ela entender onde ela tá, e a gente descobre que os testes que fizeram com ela deram algumas coisas meio erradas aqui. Então será que a Mônica já tem poder? Isso que eu já tinha comentado no episódio passado, por causa do nome Photon e tudo mais, porque ela tem poder nas HQs. Então seria a origem dos poderes da Mônica aqui nesse universo Marvel, vindos dessa realidade criada da Wanda? E pensando mais além a partir disso, se ela adquiriu o poder dessa forma, todas as pessoas ali dentro de Westview vão ter algum tipo de poder, algum tipo de mutação? Eu acho que eu tô especulando um pouco demais, mas eu fiquei um pouco mais curioso para saber o que vai acontecer e se realmente essa vai ser a origem dos poderes da Monica Rambeau aqui no universo Marvel. Só que se fosse para definir o principal desse episódio, é justamente a Wanda se mostrando mesmo a todos os olhos aqui como a vilã da série, pelo menos até então. Então a gente tinha os primeiros episódios, a gente comprava aquela realidade dela, a gente se divertia com as coisas que aconteciam ali, e agora não. Agora a Wanda, até no momento em que ela vai sair ali daquela realidade, vai ameaçar as pessoas da SWORD, ela se mostra mesmo como uma vilã. A atuação aqui da Elizabeth Olsen vai mudar muito de um momento para o outro. Ela vai sair daquela diversão sitcom para se transformar numa Wanda assim super perigosa. E ao mesmo tempo a gente vai vendo aquela cúpula, né, da realidade se transformando em vermelha, o que sugere também a vilania aqui. Então eu gosto muito como aqui vai trazer um pouco dos quadrinhos da Dinastia M também, como quando a Wanda constrói essa realidade, como ela de certa forma vai se transformar numa vilã. Por mais que ela não esteja controlando tudo, ela ainda sabe de muita coisa. Ela sabe que ela tirou pessoas e colocou pessoas naquela realidade, e que as pessoas estão sofrendo como se fosse uma lavagem cerebral, algo que eles vão explicar muito mais aqui nesse episódio, como funcionam os poderes dela, como que ela está criando essa realidade. Ela roubou o corpo do Visão e trouxe ele de volta à vida. Será que ela fez isso sozinha?
porque ele precisava da joia para viver e ela reviveu ele sem a joia. Então será que tudo isso é só dos poderes da Wanda, que a gente vê mais uma vez o quão poderosa ela é para construir tudo isso? Mas será que são só os poderes dela ou tem um pouco de poderes de alguma outra pessoa? Os poderes do Mephisto, por exemplo. E aqui eles falam até sobre ela enfrentando Thanos, algo que a gente viu lá no Ultimato, o quão poderosa ela é, o que ela consegue fazer com o Thanos, e também eles citam que a que chegou mais próxima de vencer o Thanos antes do Homem de Ferro foi a Capitã Marvel, e é muito interessante aqui nesse momento, quando a Darcy cita a Capitã Marvel, como a expressão facial da Monica Rambeau muda, se transforma na hora, porque ela reconhece esse nome, que era a amiga da mãe dela. E eu acho interessante como o episódio vai confrontar tudo isso, vai confrontar a Wanda, vai confrontar o que ela tá fazendo, vai colocar ela à prova para ela ter que agir de alguma forma. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o Sparks morrendo e ela ali não querendo salvar ele, porque ela não pode salvar ele, ela diz que não pode trazer alguém de volta à vida, só que ao mesmo tempo ela trouxe o Visão de volta à vida. Então ela vai ser confrontada o tempo inteiro, até pelo Visão aqui, de como ela está sendo egoísta, ela está construindo essa realidade para ser a realidade feliz para ela, só que ao mesmo tempo ela está fazendo várias e várias pessoas sofrerem, assim como a gente vê que acontece com o Norm, quando o Visão meio que tira ele por alguns segundos daquela realidade, tira a Wanda da cabeça dele e ele mostra o quanto ele realmente está sofrendo. E aqui a gente vê mais um dilema muito interessante. O Visão é uma inteligência artificial, apesar dele ser construído como se fosse um humano, né? Quase como se fosse esse híbrido no universo Marvel, mas ainda assim ele fala bem claramente, ele é um computador, ele é uma inteligência artificial. E a gente vê a inteligência artificial aqui querendo a realidade, querendo viver o mundo real. A inteligência artificial da série não aceita viver essa mentira, enquanto a pessoa aqui da série, né, o ser humano da série, prefere viver na própria ilusão. Acho que é um dilema muito interessante aqui. Então a série, ela além de ser diferente visualmente, tematicamente, ela começa a trazer alguns dilemas para os personagens, começa a trazer uma heroína com um tom muito forte de vilania, e eu acho isso tudo muito interessante em WandaVision. Além disso, a gente vai ter o comercial aqui também nesse episódio, que vai ser o papel Lagos, que faz uma referência à Guerra Civil, se eu não me engano, quando a Wanda tenta controlar tudo aquilo, acaba matando muita gente, o que dá origem à Guerra Civil aqui no universo Marvel. E no final, o que vai chocar mais pessoas, o que vai explodir a cabeça de muita gente já especulava, porque o Evan Peters está na série, né? O nome dele já estava na série, todo mundo sabia que ele ia participar e ficava a dúvida: será que ele vai ser um filho da Wanda crescido? Será que ele vai ser um personagem X que a gente não conhece? Ou será que ele vai aparecer aqui como o irmão da Wanda, que ele vai aparecer como o Pietro? E isso, claro, que todo mundo debatia sobre isso justamente porque ele é esse personagem lá nos X-Men da Fox, que é um outro universo. Então eu quero muito ver como a Marvel vai trabalhar isso aqui. Ele aparece mesmo como Pietro, ele aparece mesmo como Mercúrio, e como que a Marvel vai interligar esses dois universos, já que ela pega um personagem e coloca o mesmo ator para interpretar esses dois personagens nesses dois universos diferentes. Eu confesso que eu tinha dúvida se eles realmente iam fazer isso, trazendo o Evan Peters aqui, e até tem a brincadeira da Darcy falando, ela mudou o ator ali, né? Ela mudou o elenco, porque é outro ator aqui fazendo o Mercúrio e não aquele que a gente tinha visto lá na Era de Ultron, que era o Aaron Taylor Johnson. E isso acaba sendo muito interessante, porque a gente vê também nesse episódio, eles falam muito do lado de fora, como a gente só vê o que a Wanda quer que a gente veja. E isso brinca um pouco até, né, com a linguagem do cinema e da televisão, do enquadramento. A gente só consegue ver de fora aquilo que está no enquadramento, mas no plano, ou o que está fora de plano, está presente naquele universo. Só que a gente não está vendo, porque a gente só vê aquilo que a câmera Wanda aqui é capaz de captar, e por isso eles agem com estranhamento, mas nem tanto quando a gente vê um novo Pietro aqui, a gente vê um novo Mercúrio interpretado pelo Evan Peters. Isso vai ser muito interessante, a série começa a interligar um monte de coisa e já tô muito ansioso pro próximo episódio. Comenta aí embaixo se vocês gostaram também, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. A gente tá fazendo muito conteúdo, a gente tá fazendo até críticas lá pro Instagram, e a gente tá lançando podcasts quase que semanalmente, fazendo
toda uma reformulação no podcast, trazendo conteúdos novos. Espero que vocês possam conferir, que vocês gostem. Por hoje é isso e corta!